Galera, só uns minutinhos aí para dar tempo de todo mundo entrar, tranquilo? Já já a gente começa.
Bom, pessoal, agora acho que já deu uma estabilizada no número de pessoas que está entrando ali na sala. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Para quem eu ainda não dei o boa noite, eu vou ligar minha câmera aqui para vocês me conhecerem, me apresentar melhor. Fechar isso daqui, deixar o bate-papo aqui aberto por enquanto. Então, vamos lá. Bom, eu vou deixar aqui a câmera ligada só um pouquinho, daqui a pouco eu desligo, tá? Eu vou pedir para todo mundo deixar desligado também, por conta dos slides aqui, que senão atrapalha a visualização dos slides. Antes de começar aqui, antes de eu me apresentar, tem alguém que está gravando? Só para eu saber se já tem alguém aí do grupo gravando a aula. Se tiver, só coloca no... Beleza, Rafael, show de bola. Beleza. Aí eu vou te pedir um favor, depois você joga lá no grupo o link da aula, fazendo favor. Show, beleza. Então, tranquilo. Então, você já está gravando, tá de boa. Gente, então vamos lá. Vou travar o bate-papo aqui agora para a gente começar, tá? Aí a gente avança um pouquinho com o conteúdo, aí eu paro, a gente responde, tira as dúvidas, responde as perguntas, a gente avança mais um pouquinho e por aí vai. Então, meu nome é Rubens Secom, muitas pessoas me chamam de Rubinho, então tanto faz vocês me chamarem de Rubinho ou de Rubens, eu atendo, não faz diferença. Trabalho já com desenvolvimento humano há quase 8 anos. O meu carro-chefe é a programação neurolinguística. Eu tenho formação em PNL, em coaching, em hipnose, em linguagem corporal e microexpressões faciais. Dou curso dessas áreas. Hoje eu viajo o Brasil ministrando cursos de formação em PNL, coaching, curso de microexpressões faciais e análise corporal, curso de vendas, enfim, são as áreas aí que eu atuo mais dentro dessa área do desenvolvimento humano. Eu opero também, sou trader, não estou no mercado há todo esse tempo que eu estou com desenvolvimento humano, e até por isso que hoje eu faço esse trabalho de ajudar traders a desenvolver o seu pilar emocional, por trazer isso para o meu dia a dia. Então, tudo que eu vou passar aqui para vocês são percepções minhas que, conforme eu fui aprendendo a operar e avançando, eu fui trazendo o meu mundo da programação neurolinguística para dentro do meu dia a dia, para dentro do meu contexto dentro do gráfico, e eu fui percebendo as ferramentas e aquilo que funcionava para que eu conseguisse controlar mais o meu emocional. Então, eu falo que, para mim, o emocional sempre foi o pilar mais tranquilo, exatamente por eu já ter essa base de anos e simplesmente conseguir trazer os ensinamentos da programação neurolinguística para dentro do gráfico. Então, é essa que é a nossa intenção aqui, nesses 2 dias, hoje e amanhã, que nós estaremos juntos aqui. Para que eu possa, de alguma forma, ajudar vocês a se conhecerem melhor, a entender suas crenças, seus valores, seus padrões de comportamento e de que forma tudo isso vem influenciando na sua vida e, consequentemente, nas suas operações. Eu falo que nós somos, no gráfico, o reflexo de quem a gente é fora dele. Então, o gráfico, ele nos expõe, mas ali ele mostra quem eu sou de verdade. Eu sou uma pessoa mais impaciente, ali no gráfico isso aparece. Eu sou uma pessoa mais ansiosa, ali no gráfico isso aparece. Eu sou uma pessoa que, em alguns momentos, eu tenho determinado medo de fazer uma coisa ou outra, ali no gráfico isso aparece. Então, o gráfico, ele me mostra qual é o ponto que é interessante eu trabalhar para o meu desenvolvimento. No gráfico? Não, na vida. Porém, o gráfico vai ser o reflexo de tudo que eu faço. Então, essa que é a ideia aqui. O gráfico é uma oportunidade de desenvolvimento pessoal? É uma grande oportunidade de desenvolvimento pessoal. Porque, como eu falei, ele mostra a tua ferida. Dói, incomoda olhar para aquela ferida, mas é libertador e transformador quando a gente consegue entender de fato quem a gente é e aprende a trabalhar com isso, tá? Então, esse daqui que é o nosso foco nesses 2 dias de hoje. Eu vou desligar agora a minha câmera
Aí, só para não ficar atrapalhando aqui nos slides, tá bom? Então, é, eu vou adiantar um pouquinho, paro, a gente tira dúvida e assim eu vou fazendo. Então, uma breve introdução aqui, o que é PNL? Eu não sei se todos aqui já ouviram falar de programação neurolinguística ou conhece por alto, enfim, mas para a gente deixar todos no mesmo nível, que pode ser que tenha alguém aí na sala que ainda não conhece sobre programação neurolinguística, PNL significa isso, programação neurolinguística, que é a minha capacidade de programar a minha mente através da linguagem verbal e não verbal para que eu possa atingir um determinado resultado. Isso é PNL de uma forma resumida e sucinta, mas esse é o objetivo da programação neurolinguística. Eu brinco que a PNL nos ensina a pensar de uma forma mais assertiva. A PNL, ela é o atalho para o sucesso. Por quê? Porque a PNL trabalha na base de tudo que acontece na nossa vida, que é o quê? É o pensamento. Tudo começa com um pensamento. Um pensamento gera uma emoção, que gera um sentimento, que gera um comportamento e gera um resultado. Ou seja, o resultado, o início dele, desse processo, que o final é o resultado, o início é o pensamento. A programação neurolinguística me dá a oportunidade de trabalhar de uma forma mais assertiva esta base, ou seja, melhorando a qualidade dos meus pensamentos. Então, quer dizer que a qualidade dos meus pensamentos influencia nos meus resultados? Sim, diretamente. Porém, na grande maioria das vezes, a gente tem isso tudo, esse processo todo acontece de forma inconsciente. Outra coisa que a PNL nos ensina é que 95% das nossas ações acontece de forma inconsciente. Então, quando eu trago isso para o meu consciente, o meu poder de escolha ele se torna maior. Eu brinco que quando você traz para o consciente, é como se você colocasse na palma das suas mãos. E quando está aqui, eu olho e eu escolho, isso daqui me serve, isso daqui não me serve, eu vou por aqui, não vou por aqui. Então, essas tomadas de decisões, elas se tornam mais assertivas. Isso melhora a minha assertividade no gráfico? Eu vou ter mais vitórias? Não, isso não tem a ver com assertividade no gráfico, até porque a assertividade ela vai girar em torno de 50% sempre. Mas ela melhora a sua assertividade nas suas tomadas de decisões. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Ou por que eu não vou fazer o que eu pensei em fazer? Isso está no teu controle. Quando você aprende a trabalhar melhor e a programar melhor a tua mente, você muda toda essa cadeia, você muda todo esse contexto. O que são estratégias para programação neurolinguística? Uma sequência de passos que me levam a um resultado. E as estratégias, elas são mentais e comportamentais. O que é olhar para a estratégia comportamental? É a parte técnica. É o que eu faço ali no gráfico, os meus critérios de entrada. Isso é estratégia comportamental. Porém, a gente sabe que não é só isso que me traz resultado. Aliás, se eu focar só nisso, dificilmente eu vou ter bons resultados. O emocional ele é o pilar mais importante dentro do mercado, ou seja, as minhas estratégias mentais influenciam nas minhas estratégias comportamentais. Como que eu chego naquele dia para operar? Eu estou bem, eu estou mal, eu tive um problema particular e esse problema está me afetando, eu tenho uma crença, um valor, um padrão de comportamento que ali está me atrapalhando nos momentos que eu estou operando. Tudo isso nos ajudam a entender na essência quem eu sou e de que forma que isso está influenciando, essas coisas estão influenciando nas minhas operações, tudo bem? E aí eu consigo programar a minha mente para aquele resultado desejado, que é a principal intenção aí da programação neurolinguística. Qual a relação da PNL com o trade? Exatamente isso que eu acabei de falar. Essa relação dela é direta. Por quê? Porque se o emocional ele é o pilar mais importante do mercado, a PNL te ajuda a trabalhar exatamente a parte mais importante do mercado, que é a inteligência emocional, é a parte emocional, e por isso que se conhecer é tão importante. O trader que se conhece e que tem controle das suas emoções,
ele tem um emocional muito mais apurado, muito mais desenvolvido. E aí ele consegue gerenciar melhor os seus resultados e, consequentemente, gerenciar melhor as suas operações. E é aí que faz a grande diferença. Então, se conhecer é importante porque tem uma relação direta com os seus resultados. Nesse sentido, quanto mais você se conhece, maior controle sobre as suas ações, suas emoções você passa a ter. E quanto mais controle você tiver sobre as suas emoções, mais simples e leve se torna o processo. E essa palavra leveza é uma palavra que vocês vão me ouvir falando muito. Por quê? Porque a nossa mente inconsciente ela é programada para nos fazer feliz. E tudo aquilo que ameaça a nossa felicidade, a tendência do inconsciente é travar. Então, se eu estou, por exemplo, eu opero e eu saio do gráfico destruído, como se eu tivesse corrido uma maratona, lutado uma luta de 11 rounds e por aí vai, por um período de tempo eu dou conta de fazer isso. Por muito tempo, não. Por quê? Porque a minha mente vai começar a me mostrar, poxa, para que você está fazendo isso? Isso não tá sendo legal para você. Vamos procurar uma outra coisa? Então, trazer leveza para o processo, eu falo tem que ser leve, tem que ser prazeroso, que senão trava. Trazer leveza para o processo é você passar a controlar os seus sentimentos, é você passar a ter controle das suas ações de forma consciente. Aí você entra no gráfico e sai da mesma forma. Você se torna neutro enquanto você está operando ali. Esse é um ponto interessante. E quanto mais você se conhecer como pessoa, mais influência isso vai ter dentro do mercado. Tudo bem? E por qual motivo você começou nesse mercado de opções binárias? O que te fez começar? Eu não sei ainda quanto tempo você tem de mercado, mas quando você conheceu esse mercado, você falou, poxa, isso daqui pode me ajudar em tal coisa. Ajudar em quê? O que te fez começar? Qual a importância de saber isso? A importância de saber isso é que esse vai ser sempre o seu maior combustível. Como assim? É normal ter alguns desânimos num dia de loss, num dia que você comete um erro. Por exemplo, um pouco antes da gente começar a aula, eu estava conversando com um aluno meu que faz parte de um clube que eu montei, Clube de Inteligência Emocional para Traders, e hoje ele teve um erro técnico. A ordem era de R$ 100, ele pôs um zero a mais e acabou tomando loss. Então, nessas horas a gente desanima, nós somos seres humanos. Então, eu até comentei com ele, se permita sentir tudo que você está sentindo, só não opera. Espera isso passar para depois você voltar para o gráfico. Mas também não reprima essas suas emoções e sentimentos, porque ninguém fica feliz com um negócio desse acontecendo. Poderia ter dado win? Poderia, teria sido lindo, mas deu loss. Então, foi um erro técnico, é um dia de muito aprendizado, mas vamos seguir em frente, vamos continuar, entendeu? Estava conversando com ele um pouquinho antes aqui da aula. Então, gente, esse motivo, aquilo que te fez começar, ele sempre vai ser o seu combustível. Nos dias como o desse cara hoje, é para isso que você vai olhar, porque você vai lembrar do porquê que você começou. E isso tem uma influência muito grande, porque para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Quanto mais consciente e mais assertivo for o seu caminho, melhor é. Então, quando o porquê ele é muito forte, o como ele é uma consequência, tudo bem? E isso tem uma influência direta na nossa mente, principalmente aqui, ó, na parte do sistema límbico, que é a parte emocional do nosso cérebro. O nosso cérebro é dividido em 3 partes. A mente reptiliana, que é a parte mais primitiva do nosso cérebro, responsável pelos nossos instintos, como congelar, correr, fugir, lutar. Todas essas ações são instintivas e elas vêm da mente reptiliana. Então, por exemplo, em alguns momentos, a pessoa sente medo e aí ela trava e não dá entrada. Esse medo, ele nasce,
o sinal, vou chamar assim, nasce na mente reptiliana e se manifesta no sistema límbico através da emoção medo. Mas a origem veio daqui, que é pela preservação da espécie. Isso daí, muitas vezes, é o congelar. Por quê? Porque aquilo ali ameaça a minha felicidade, a minha sobrevivência, entre aspas, então a minha mente trava. Aí ela se manifesta através do medo. Às vezes eu sinto raiva. Raiva do quê? De ter tomado um loss, como desse cara de hoje, de ter não entrado numa ordem que eu demorei tempos ali analisando, e aí deu win no final. E nessa raiva, muitas vezes, eu fico cego. E ao ficar cego, eu saio fazendo sem pensar direito no que eu estou fazendo. Nessa hora, eu corro o risco de quebrar a minha banca. O que acontece na raiva? É a mesma coisa. A origem vem da mente reptiliana, porque é um instinto de lutar. Lutar é defesa. Então você quer se defender, lutar. Aí ela se manifesta no sistema límbico através da emoção raiva. E aí, se você não consegue, não sabe gerenciar isso, não sabe controlar, é onde muitas vezes você acaba quebrando a banca, né? E o neocórtex é a parte mais recente do nosso cérebro responsável pelas decisões racionais, ou seja, a parte racional da nossa mente. E o sistema límbico, a parte emocional. A nossa mente, ela não tem a capacidade de discernir o que é do que não é real. Então, quanto mais bem alimentada ela está, mais ela me direciona para aquilo que eu quero. Ou seja, quando eu me conecto com o meu motivo, eu estou alimentando o meu sistema límbico. Alimentar o meu sistema límbico é mostrar para minha mente, a parte emocional da minha mente, que aquilo ali me faz bem. Todas as vezes que eu faço isso, existe a liberação de um neurotransmissor chamado dopamina. E esse neurotransmissor é responsável pelo prazer, pela alegria, pela felicidade, por aí vai, pelo bem-estar. Então, quanto mais dopamina corre na minha corrente sanguínea, mais o meu organismo, a minha mente entende que aquilo ali me faz bem. Mais estratégias mentais, mais recursos ela começa a criar para que aquilo se torne cada vez mais presente na minha vida, entendeu? Então, este é o motivo de você ter o teu motivo escrito no papel. Por quê? Porque eu ter isso na minha cabeça é uma coisa, eu ter no papel é outra. Quando eu tiro da cabeça e coloco no papel, isso tem muito mais força. Então, a gente vai começar aqui já fazendo esse exercício para que você escreva aí. Eu esqueci de falar isso no início. Sugestão: esteja com um caderno e caneta aí nas mãos, para que você possa anotar tudo que você quiser durante a aula. Lembrando que ela está sendo gravada, depois você vai poder assistir novamente, sem problema nenhum, mas você tem a oportunidade aí de já anotando tudo que você quiser e também nós iremos fazer alguns exercícios, então também vai ser muito importante que você esteja aí com papel e uma caneta para que você possa fazer exercícios, tudo bem? O primeiro aqui é esse, para que você escreva no papel qual é o teu motivo, o motivo que te fez começar nesse mercado. Para isso, eu vou te dar 2 minutinhos, tá bom? Vai ser o tempo de eu pegar uma água que eu esqueci e eu já volto. 2 minutinhos enquanto vocês escrevem. Mais 1 minutinho, pessoal.
Aí, então vamos lá. Dando sequência aqui, já já eu paro para a gente fazer a primeira rodada aí de perguntas, tá bom? Quais habilidades são essenciais para um trader de sucesso? Para eu chegar nessas 4 habilidades aqui, que eu chamo de quadrado essencial das habilidades, eu fiz uma pesquisa com vários traders que já têm bons resultados dentro desse mercado, e de tudo que eu ouvi, eu sintetizei nessas 4, porque foram as 4 que mais apareceram na pesquisa. Apareceram outras, sim, mas a gente acaba conseguindo encaixar dentro dessas 4 e elas foram as que mais apareceram. Quais são? Disciplina, paciência, persistência e foco. Talvez você fale assim, poxa, Rubinho, você não está me trazendo novidade. Eu já sei que para eu ter sucesso dentro desse mercado, essas habilidades são importantes. Tanto as 4. Isso para mim não é novo. E aí a questão aqui principal não é nem saber isso, porque eu acredito que você já saiba. A questão é, você tem essas habilidades desenvolvidas? Se a resposta for sim, gente, só toma cuidado aí para não rabiscar a tela. Se a resposta for sim, show, você está mega no caminho certo, porque você já tem essas habilidades desenvolvidas, para você já está no caminho, está simples. Agora, se a resposta for não para uma, duas, três ou para as 4 habilidades, como desenvolvê-las? E é por esse motivo que elas estão aqui. Como desenvolvê-las? Nós usamos uma técnica da programação neurolinguística chamada modelagem. Modelar é entender a estrutura subjetiva do comportamento humano. Isso é modelar. Eu quero entender o que está nos bastidores e não o palco. O que eu vejo é o palco. Aí eu vejo uma pessoa com disciplina, respeitando perfeitamente o gerenciamento. Tá, aquilo é o palco. Eu quero entender o que está por trás do palco, eu quero entender os bastidores. Isso é entender a estrutura subjetiva do comportamento humano. Então, eu posso modelar outras pessoas, porém, o pulo do gato sou eu modelar a mim mesmo. E eu posso fazer isso. Existe um pressuposto da PNL que fala que nós já temos todos os recursos que necessitamos ou somos capazes de criá-los. Então, a gente parte do pressuposto que todos nós já experimentamos em algum momento da nossa vida essas 4 habilidades. Então, qual que é o pulo do gato aqui? Sou eu identificar o momento da minha vida em que eu tive a disciplina que eu preciso desenvolver, e aí eu mapear o meu comportamento ali, como eu fiz para me comportar, o que eu pensei, como eu agi, reagi, quais foram as estratégias que eu usei ali. Quando eu entendo isso, eu mapeei aquela habilidade naquele contexto. Ao mapeá-lo, eu transfiro para o contexto gráfico, ou seja, eu transfiro para dentro do gráfico e eu começo a usar aquilo, ou seja, eu vou treinar. Treinando, eu vou desenvolvendo e eu vou aperfeiçoando, eu vou desenvolvendo a habilidade dentro daquele contexto, porque não significa eu tenho paciência em X situação, automaticamente eu sou paciente no gráfico. Não. Ao ser paciente em X situação, eu aprendo como ser paciente ali, e aí eu transfiro para o gráfico, eu trago para cá, entendeu? E, gente, às vezes as pessoas ficam pensando que tem que ser uma coisa assim, ser paciente, sabe, aquele momento que, nossa, eu deixei de matar alguém e eu consegui ser paciente. Não, não é isso. Não tem momentão, eu falo assim, não existe momentão e momentinho. O que existe é momento. Por exemplo, estava dando essa aula para uma outra turma, e aí um cara falou assim, cara, eu me sinto paciente esperando o tempo do micro-ondas, porque é desafiador esperar o micro-ondas desligar, dá vontade de abrir antes. Isso é considerado uma paciência? Cara, se para você isso é paciência, porque não é o que é para mim, é o que é para você. Então, se
Se a pessoa entende que ser paciente para ela é ela conseguir esperar o micro-ondas desligar ali o tempo de esquentar a comida, e ele dá aqueles 5 apitos que ele dá no final para depois você abrir a porta, se isso para você é ser paciente, pronto, você já encontrou um momento da sua vida que você é paciente. Se você é impaciente no gráfico, como que você faz para ser paciente no contexto do micro-ondas? Ou seja, o que você pensa, como você reage, como você age, qual que é o seu foco ali, qual que é a tua estratégia, ou seja, o que te orienta ali. Quando você traz para o teu consciente essas respostas, você já sabe o caminho para se tornar uma pessoa paciente dentro do gráfico também. Isso é transferir a habilidade de um contexto ao outro, tudo bem? Isso eu posso fazer com a disciplina, com a paciência, com a persistência, com foco e com qualquer outra. Rubinho, eu preciso desenvolver as 4. Você vai fazer esse exercício separadamente. Você vai encontrar um momento para cada uma, mapear esse momento de cada uma e transferir cada habilidade ali que foi mapeada para dentro do gráfico e você passa a desenvolver isso. Tudo bem? Eu vou abrir o bate-papo aqui. Antes da gente entrar em conceitos e técnicas, pronto, bate-papo aberto. Até aqui nessa introdução, tudo bem? Alguma dúvida? Sim, ok, tudo bem, beleza. Ok, ok, ok. Tudo bem, ok, tudo ok, tudo bem, tudo ok. Como eu posso mapear essa habilidade para depois expressá-la no gráfico? Gente, só cuidado com o risco aí, Wagner. Mapeá-la é responder essas perguntas que eu falei. Eu peguei o exemplo lá da paciência. O cara encontrou para ele o contexto lá do micro-ondas. Para ele, o momento da vida dele que ele se sente paciente é quando ele espera o micro-ondas terminar lá o tempo, dar os 5 bips para depois ele abrir a porta do micro-ondas. Tá, encontrei o momento. Essa é a primeira etapa do exercício. Qual que é a segunda etapa? Você responder, ou seja, trazer para o teu consciente como você funciona para ser paciente naquele momento ali do micro-ondas. Como assim? O que eu penso ali na hora que eu estou esperando o micro-ondas? O que vem na minha cabeça? Ou seja, qual é o meu princípio orientador? Como eu ajo? Como eu reajo? Qual é a estratégia? Porque talvez o cara pode falar assim, eu saio de perto, aí depois eu volto. Tá, então ao sair de perto você se sente mais paciente? Sim. Então, peraí. Então, talvez, em alguns momentos, eu possa sair de perto do gráfico. Qual momento? Um momento que não está tendo entrada e eu preciso esperar o gráfico se movimentar mais. Então, será que se eu estou esperando ele se movimentar mais, eu afastar um pouquinho dele, voltar depois de alguns minutos, isso vai me ajudar? Se isso faz parte do teu processo para ser paciente no micro-ondas, provavelmente vai fazer parte para o gráfico, vai ajudar no gráfico, entendeu? Então, primeiro você entende como você faz para ser paciente no contexto do micro-ondas. Estou pegando o exemplo do cara. Como que você faz para funcionar ali? Aí você mapeou, e aí você traz para dentro do gráfico aquele jeito que você faz, o que você pensa, como você se comporta, age, reage, aí você vai treinar isso, tudo bem? Mapeei, coloquei no contexto gráfico, eu vou começar a treinar, ou seja, eu vou exercitar, e aí eu vou desenvolvendo essa habilidade, mas você já sabe o caminho, porque esta já é uma habilidade que está dentro de você, você só precisa aprender a usar isso dentro do gráfico. Entendeu? Ficou mais tranquilo aí? Gabriel, cara, a PNL é Programação Neurolinguística. De uma forma bem resumida, ela nos permite ou nos dá a oportunidade de programar a nossa mente através da linguagem verbal e não verbal para que a gente atinja um determinado resultado. Só que eu falei muito mais coisa que isso. Porém, a boa notícia é que a aula está gravada. Então, depois eu te sugiro pegar o link. Se não me engano, é o Rafael que está gravando, depois ele vai disponibilizar no grupo, e aí você assiste lá desde o início para pegar a explicação mais
é mais ampla, tá bom? Mas de uma forma bem resumida é isso. Ô Jefferson, legal. Se você percebe o que falta é a paciência das 4, show de bola. Você já tem aí um norte para qual das 4 desenvolver. E agora você já sabe o caminho, entendeu? O Danilo, como seria o exercício no caso para praticar? No caso, o senhor irá explicar agora. Exercício para praticar exatamente o quê? Porque aqui a gente vai fazer vários exercícios. Aí depende do que você está falando, tá? Mas aqui, por exemplo, aqui a gente já fez um exercício para você escrever o teu motivo. No dia de amanhã a gente vai usar esse seu motivo para escrever um outro exercício, ó, para fazer um outro exercício. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício de valores, de construção de lista de valores, porque isso é extremamente importante. Eu acabei de passar um exercício utilizando ali o princípio da modelagem, para você aprender a desenvolver uma habilidade que você entenda que é necessário para você. Tudo isso é exercício na prática, para você fazer. Tudo bem? Legal, Wagner, show. Francis Valdo, esperar tanto uma entrada e ela não acontecer. Como nossa mente reage a isso? Depende muito de quem você é. A sua mente pode reagir com raiva, a sua mente pode reagir com paciência, com impaciência, sua mente pode te jogar dentro do ciclo da sabotagem emocional, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Então, não existe um padrão. Não, as pessoas não funcionam iguais. Então, não tem como falar assim para você, cara, quando isso acontece, a sua mente reage assim. Para isso, eu tenho que te conhecer melhor, porque cada ser humano é único. Então, a gente tem que trabalhar com a individualidade de cada ser. O que eu estou trazendo aqui é uma linguagem mais abrangente para que você se conheça e aí você consiga perceber isso, entendeu? A ansiedade, Matheus, ela é uma emoção. E assim como toda outra emoção, a ansiedade ela tem a sua intenção positiva, que no caso é a preparação. Então, um ponto positivo aí é que quanto mais preparado você se sentir, menos ansioso você se sente. Ou seja, o controle da ansiedade, ele vem com o tempo. Como assim com o tempo? Com o tempo de tela, com desenvolvimento, com maturidade, com evolução, com crescimento, tudo isso te ajuda a controlar, a aprender a controlar a tua ansiedade, tá? O que você pode fazer de médio, de curto prazo, para conseguir controlar mais a ansiedade hoje? Algumas questões, por exemplo, meditação te ajuda. Por qual motivo que a meditação ajuda? Porque a meditação, ela ajuda para ansiedade, para foco, ajuda para um monte de coisa. A meditação, ela te ajuda a se concentrar mais no aqui e agora, ficar mais presente no momento presente, sem se projetar nem para trás nem para frente. A ansiedade, ela é uma projeção para o futuro. Ninguém fica ansioso no aqui e agora. A gente só sente ansiedade porque a gente se projeta para um lugar que ainda não está na hora da gente viver. Seja 1 minuto para frente. Poxa, eu dei uma entrada de 1 minuto. Isso me traz ansiedade? Sim. Por quê? Porque eu já estou lá no final da entrada. Eu não estou respeitando o momento presente. Então, a meditação ajuda nesse contexto. Outra coisa que te ajuda muito, deu entrada, muda a tela do computador. Por qual motivo? Porque o que os seus olhos não vê, o seu coração não sente. Para algumas pessoas, isso funciona bem. Para outras, eu já ouvi gente falando que isso deixa a pessoa mais ansiosa, porque ela quer saber o que está acontecendo lá. Então, se você fica ansioso olhando a ordem, experimenta não olhar a ordem e veja como que você funciona, tudo bem? Mas é uma outra estratégia para você controlar a tua ansiedade, é mudar a tela enquanto a ordem está acontecendo, beleza? Outro caminho, se a intenção positiva é a preparação, o quanto antes você tiver definido o seu gerenciamento, melhor. Como assim? Quando você sabe, já tem pré-determinado o caminho que você vai tomar quando der um in,
ou quando der loss, ou seja, você já antecipa, se der win, eu vou por aqui, se der loss, eu vou por aqui, você já está se preparando mais. E isso diminui a tua ansiedade, tudo bem? Então, esse contexto de gerenciamento, de operacional, tudo isso muito bem definido, muito bem desenhado, é uma forma de se preparar, e isso também ajuda na questão da ansiedade, beleza? Legal, vocês já identificando aí qual habilidade que é mais importante desenvolver. Muito bom, gente. Luiz, você me deixou um pouco confuso aqui. Eu acho que tenho paciência, mas parece que eu perco um pouco o foco. Às vezes parece que estou demais e às vezes de menos, estudando ou dedicando. É, você está falando do foco ou da paciência? O que você tem de mais e de menos? A paciência ou o foco? Porque se for o foco, é treino isso. O que você pode colocar? O que você pode colocar aí, uma estratégia para você aumentar o seu foco? É, começa mapeando, entendendo o quanto tempo você consegue ficar estudando, se dedicando de forma focada. Vamos supor que você fala assim, cara, eu consigo estudar durante meia hora, focado. Depois disso, eu começo a dispersar. Então, coloca um alarme, alguma coisa no teu celular para despertar. Depois de 30 minutos, você começou a estudar, coloca lá 30 minutos. Ele despertou, deu 30 minutos, você para um pouco, dá 5 minutos de pausa. Aí você vai fazer qualquer outra coisa para você se desligar realmente. Deu 5 minutos, você volta para aquilo que você estava fazendo, faz por mais 30 minutos. E dessa forma, você vai educando a tua mente a ficar focada por aquele período de tempo. De, depois, você vai aumentando o tempo aos poucos. De 30 você passa para 35, para 40, enfim, o que for mais confortável para você. Mas aí, aos poucos, você vai aumentando isso, até que você consiga ficar, depois de um tempo, uma hora e meia, 2 horas, enfim, focado, tranquilo, tá? Então, isso é uma forma de você criar aí o seu foco, aumentando o seu foco. Então, Gustavo, você está descrevendo o ciclo da sabotagem emocional aqui. Já já a gente vai falar sobre ele e isso vai ficar melhor para você. O que o Gustavo colocou aqui? Acho que meu maior problema hoje no mercado é o receio de fazer entradas. Eu analiso por um tempo, mas quando chega na hora de fazer a entrada, eu fico com receio e acabo não entrando. E no fim acaba dando in. Com isso vem a raiva e acabo fazendo entrada sem sentido. Tem alguma dica para melhorar isso? Já já, Gustavo. Você descreveu o ciclo da sabotagem emocional. Isso é muito comum, muito comum. Show, Luiz, legal. É, Josineudo, isso funciona também quem vive muito mudando de gerenciamento ou estratégia, no caso da questão do foco. Quem vive mudando muito de gerenciamento, de estratégia, ah, legal, Rafael, muito bom, ajuda bastante. É, é porque você ainda não encontrou aquilo que é mais confortável para você. E isso, Josineudo, isso é importante. Você encontrar aquilo que combina com o teu perfil é muito importante. Então, é comum, no início, a gente experimentar várias estratégias, experimentar vários gerenciamentos, para a gente ver aquele que a gente se adapta melhor. Porque não existe o que é melhor, existe aquele que funciona para mim, que combina comigo. Então, é normal. Aqui nem sempre é uma questão de foco, aqui ainda é uma questão de adaptação. No início, isso é muito comum, porque você, de forma muitas vezes inconsciente, você está buscando aquilo que se encaixa melhor no teu perfil, entendeu? Quando você se conhece mais, você já sabe o que você gosta e o que você não gosta, isso acaba se tornando um caminho mais fácil, porque você já sabe dar esse direcionamento. Mas nesse início é muito normal isso, tá?
Você está buscando aquilo que se encaixa melhor para você. Com toda certeza, Francisvaldo. Cara, esse daí é o caminho. É esse o ponto que a gente quer chegar. Entrar no gráfico e fazer o que se tem planejado, independente do resultado. Ajuda o trader com o psicológico. Esse é o ponto, gente. O emocional é quando você está neutro nesse sentido. Eu nem comemoro win e nem sofro com loss. Eu só entro para fazer aquilo que está no meu controle. E focando no quê? Nisso, não necessariamente no resultado. O resultado ele vai ser uma consequência. Por quê? Porque a gente trabalha com o mercado de especulações. Eu não garanto que eu vou sair positivo do mercado todo dia. Eu vou dar o meu melhor, vou controlar o meu operacional, vou seguir o meu gerenciamento, vou respeitar o meu operacional, ou seja, vou pegar as entradas que estão dentro dos meus critérios de entrada, depois que eu já defini ali qual o meu operacional, eu vou respeitá-lo. E isso é o melhor dos mundos, ou seja, eu sou neutro, eu vou entrar e fazer o que está no meu controle. O que está no meu controle? Analisar bem as minhas entradas, respeitar meu gerenciamento e controlar as minhas emoções. Isso está no meu controle, controlar os meus sentimentos. Isso está no meu controle. Eu fazendo isso, esse é o desenvolvimento emocional. Quando você está nesse nível, você fala, cara, eu tô bem, estou caminhando bem aí para o meu emocional, beleza? Pessoas que colocam a banca toda e perde, só piora o emocional dela e aumenta o medo de operar. Então, ela não consegue fazer análise. Sim, sugestão aí, coloca só o stop loss do dia, tá? Na corretora. Se você ainda não consegue respeitar o gerenciamento, se você ainda está nessa fase, não coloca a banca toda. Gente, esse mercado ele tem uma peculiaridade, eu vou chamar assim, que é linda e maravilhosa. No início, você não está perdendo dinheiro, você está investindo no seu conhecimento. Então, quando você quebra uma banca, aquele dinheiro ali da tua banca quebrada é um dinheiro que você está investindo na sua formação. Ah, mas não existe uma faculdade de trader igual existe uma faculdade de medicina. Tudo bem, mas não deixa de ser formação. Você está investindo num curso aqui, isso faz parte da tua formação. Então, começa a anotar ali no papel quantas bancas você já quebrou, quanto que você investiu de curso até aqui, quantos livros você já comprou e já leu. Tudo isso faz parte da tua formação como profissional da área, tudo bem? E isso não acontece da noite para o dia. Ninguém se forma, ninguém se torna um atleta de alto nível em 2 meses, em 1 ano, em 2 anos. Ninguém se torna um músico de alto nível nesse tempo. Ninguém forma numa faculdade nesse tempo. Ou seja, se nada acontece nesse tempo, por qual motivo que você quer que os seus resultados dentro do mercado aconteçam nesse tempo? Pô, quebrei 2 bancas já de R$ 100. Caramba, esse mercado não é para mim. Cara, você investiu pouquíssimo até agora, tanto de tempo quanto de dinheiro. Então, calma, tudo bem? Mas aqui, qual que é a peculiaridade que é linda e maravilhosa? Eu posso escolher quanto eu quero investir. Se eu quero investir esse mês R$ 100, é o que eu posso investir, eu vou investir R$ 100. Entende? E aí eu vou aprendendo a gerenciar aquele dinheiro para que eu pare de perder o dinheiro, para que eu pare de quebrar a banca. Ou seja, isso diminui o meu valor do investimento. Mas no início, o meu foco é em conhecimento. O resultado financeiro, ele só vai vir lá para frente. Não adianta, não é dinheiro fácil, não acontece da noite para o dia. Tem muita coisa para você se desenvolver como pessoa. Para você atingir grandes resultados, você não vai mais ser a mesma pessoa que você era quando você entrou para o gráfico. Isso é uma coisa que é igual 2 mais 2 é igual a 4. Isso é um fato. A pessoa que você era quando você entrou para o gráfico é uma pessoa diferente daquela que você vai se tornar quando você atingir os resultados que você quer, porque o gráfico te desafia a ser melhor que você a cada dia. Por isso que o emocional é o pilar mais importante, tudo bem? Por isso que se conhecer é tão importante para o trader, porque não adianta, você vai mudar, só que você vai mudar para melhor, porque você está se desenvolvendo, você está crescendo, tudo bem? Agora, nesse início, para evitar
que você perca aquilo que talvez seja o investimento que você possa fazer pelos próximos meses e depois não conseguir operar, deixa na corretora só seu stop loss do dia. Vai aos poucos, vai devagar. Foca no conhecimento. Nesse início, a tua preocupação tem que ser em aprender e não em ganhar dinheiro. Tudo bem? Boa noite, meu amigo. Então, creio que tem algumas crenças limitantes que afetam diretamente no meu desempenho. Procuro praticar exercício e meditação para melhorar a questão de ansiedade, porém vivo no futuro. A ansiedade não necessariamente é uma questão de crença, tá, Alan? Se você se percebe uma pessoa ansiosa, isso pode ter a ver com perfil de personalidade. Talvez isso faça parte da tua essência. Então, tudo isso que eu falei agora há pouco da ansiedade são meios de você aprender a controlá-la. Eu falo muito isso, a gente não tem que tentar eliminar nada. Aquilo que parece ser o seu inimigo pode ser seu aliado, depende da forma que você olha para ele. A ansiedade é assim. Quando eu entendo que a ansiedade tem como intenção positiva a preparação, eu percebo que todas as vezes que eu fico ansioso, o que a minha mente está me perguntando é: você está preparado? Você está pronto para fazer o que você está falando que você vai fazer? Essa que é a intenção da pergunta. Então, ali eu olho e vejo, poxa, eu estou preparado. Não, eu preciso me preparar mais. E por aí vai, entendeu? Meu amigo, quando faço uma boa análise, às vezes entro com a mão mais alta, daí tomo loss. A partir daí fico com raiva e começo a fazer as atentadas para recuperar o loss e acabo quebrando a banca. Como posso fazer para não deixar essa emoção negativa para evitar as minhas merdas? Cleberson, olha lá, vamos lá. A primeira coisa, se existe uma palavra no mundo do trader que é importante para ele eliminar do vocabulário, é essa palavra recuperar. No mercado, nosso foco nunca é o hoje, é sempre o final do mês. Não importa o hoje, o meu foco e o importante para mim é o final do mês. Então, a gente sempre pensa a longo prazo. Tá? A longo prazo são os 30 dias. Se eu tive um stop loss hoje, o que eu tenho que ter consciência? Ele está dentro do meu gerenciamento? Tá, pronto. O loss, gente, ele é tão importante, ele tem o mesmo peso de importância do win. Eu tenho um canal no YouTube, não sei se tem alguém aqui que já está inscrito lá. Quem não tiver, se inscreva. É só procurar lá pelo meu nome, Rubens Secom, e vocês vão encontrar lá, Inteligência Emocional para Traders. Eu falo sobre isso em um vídeo que chama Aceitando Loss, se não me engano. É importante você entender isso. O loss ele tem a mesma importância do win. Então, eu tenho que ter um gerenciamento que absorva o meu stop loss. Por quê? Porque ele só foi um dia. Não é ele que vai me fazer ganhar ou perder. O que vai me fazer ganhar ou perder é o meu gerenciamento e o meu resultado lá no final do mês. Esse gerenciamento vai influenciar diretamente no resultado do final do mês. Então, para que você evite essa raiva e principalmente essa questão do recuperar, entenda que o loss tem a mesma importância. Rubinho, como assim? Dentro da PNL, a gente fala das relações de ganha-ganha, ganha-perde, perde-ganha e perde-perde. Toda relação que ganha-ganha, perde-ganha, ganha-perde ou perde-perde, ela tem prazo de validade. Por quê? Porque se a minha mente é programada para me fazer feliz, quando eu estou numa relação ou qualquer pessoa está numa relação onde ela está perdendo, ela vai querer dar fim naquilo. Ela aguenta por um tempo, mas ela não aguenta por muito tempo. Tudo bem? Cada um tem o seu limite, mas ela não aguenta pelo resto da vida. Então, toda relação perde-ganha ou ganha-perde, ela tem o seu prazo de validade. Tudo bem? Então, somente a relação ganha-ganha que você consegue longevidade. É a única que forma parceria. Então, você tem que ganhar, mas a outra pessoa também tem que ganhar. Como assim a outra pessoa? A gente sabe que o dinheiro do teu win vem do loss de alguém. Ou seja, alguém te paga e você paga alguém. É assim que o jogo funciona. Quando você toma o loss, você está aquele dinheiro a corretora está usando para pagar quem teve o win. E a mesma coisa ao contrário. Ou seja, imagina se todos os traders do planeta só tivessem o win. A corretora ia tirar dinheiro de onde para te pagar? Se ela precisa do loss de alguém para pagar o win de alguém.
Ela não ia ter dinheiro para te pagar se todo mundo tivesse win. Então, para que esse mercado perdure e exista para o resto da vida, o loss ele tem que existir. Ele faz parte. Esse é o equilíbrio que eu preciso entender. A mesma importância que o win tem, o loss também tem. Então, não adianta eu querer só ganhar. É importante eu perder também, para que o sistema seja saudável e duradouro, para que eu forme essa parceria, entende? Quando você entende isso, você passa a aceitar mais o loss e passa a entender mais que o principal não é a vitória ou a derrota, é o teu gerenciamento. É isso que faz a diferença, tá bom? Pessoal, vou travar o bate-papo aqui, responder as outras perguntas que estão aqui e a gente acelerar mais um pouquinho aqui no conteúdo, tá joia? Rubens, tem alguma dica para perder o medo? Minha banca é alta, porém minhas entradas são de valor baixo devido ao medo. Tiago, primeira coisa, quanto tempo você tem de mercado? Por quê? Porque essa questão de valor baixo depende muito da tua vivência. O que eu sempre falo? Você vai operar com mão pequena até quando você se sentir tranquilo para aumentar a mão, seguro. Como eu falei agora há pouco, ninguém se torna alto nível em qualquer coisa em poucos meses ou até em poucos anos. São anos de dedicação. Então, às vezes eu estou ali com 4, 5, 6 meses de mercado e já estou querendo operar com mão alta. Calma, 6 meses, uma criança com 6 meses, quando você tinha 6 meses, você não estava nem andando ainda, nem falando. Entende? Então, a gente tem que respeitar o nosso processo e acompanhar o nosso processo. Entender que a gente vai sim passar por cada fase. Eu não consigo pular fase nenhuma. Tudo bem? Então, isso é uma questão que vai acontecer naturalmente. Leve isso de uma forma natural, de uma forma leve. Não se preocupe em aumentar a mão simplesmente por querer ganhar dinheiro logo. Calma. Se preocupe em respeitar e aproveitar o seu processo, em aprender, porque isso vem com naturalidade. Você vai ver que em breve você está aumentando a mão. Mas faça isso de forma natural, tudo bem? Vai aumentando um pouquinho todo mês, a tua banca vai crescendo, se você pode ir fazendo aportes, vai aumentando ali, vai crescendo e vai continuando buscando coisas baixas, 1, 2%, no máximo 3% por dia, porque essa fase é para isso, é para você aprender tudo isso, para depois você pensar no dinheiro, em ganhar o dinheiro. Exatamente, Luiz. O que eu acabei de falar entra no que você falou aí. Boa, ô Daniel. Essa é uma estratégia legal, porque quando você fala em voz alta, você está tomando mais consciência disso, né? Se isso para você, talvez você seja mais auditivo também. Se isso funciona bem para você, continue usando, que é uma boa estratégia. Sofrer uma perda grande te prepara para futuras perdas? Não necessariamente. Talvez ela mais te abale do que te prepare. Depende muito, Rafael, de como você encara isso, tá? Mas não necessariamente. Não, é porque assim, não interessa o valor. Você está desenvolvendo essa tua capacidade de administrar as suas perdas. Então, perder R$ 2 no início é isso mesmo. Depois você vai perder 20, 200 e por aí vai. E vai ter uma conotação mais leve porque você está mais desenvolvido, entendeu? É exatamente o que você falou ali embaixo. Exatamente, Lucas. Temos que treinar nossa mente todos os dias para ser neutro, independente do resultado. Esse é o ponto. É ser neutro. Aí, cara, você está indo para um caminho bem legal. Não, com certeza, ô Gabriel. O hábito da leitura é um hábito fundamental. E que legal que você percebe isso. Então, você já consegue perceber uma evolução aí.
Ah, como é que fala? É Benê? É, não sei como é que pronuncia seu nome. Se eu tiver falado errado, me desculpa. Isso daí, na aula de amanhã, a gente vai falar sobre metaprogramas. Eu já imagino qual seja um metaprograma seu, porque o que você falou aí faz muito sentido. Tem gente que não se sente bem com soros de jeito nenhum e funciona bem com outras coisas. Por exemplo, com o martingale. Tem gente que funciona muito melhor com martingale do que com soros. E tem gente que não suporta martingale, funciona bem com soros. Isso muitas vezes tem a ver com perfil de personalidade, tá? De padrão de comportamento, desculpa. E amanhã a gente vai falar sobre metaprogramas, aí isso pode ser que faça mais sentido para você. Então eu vou te pedir para segurar isso daí até amanhã, e logo no início da aula de amanhã a gente vai falar sobre isso, beleza? Pessoal, vou fechar o bate-papo aqui para a gente dar sequência aqui, tá joia? Então, agora a gente vai começar falando de conceitos e técnicas, começando com os níveis de aprendizagem. Quais são os níveis de aprendizagem? E por que eles estão aqui? Como eu falei agora há pouco, nós temos o nosso processo de aprendizagem e não tem como a gente fugir dele. Não vamos conseguir fugir. Ou seja, eu não pulo etapas. Eu consigo acelerar, chegar mais rápido. Isso eu consigo. Agora, pular etapas eu não consigo. Esses níveis de aprendizagem são 5. Qual que é a intenção deles aqui? Para que vocês percebam qual nível que você está e, em média, quanto tempo está faltando para você avançar de nível. Por quê? Porque, às vezes, você está se cobrando o resultado de um nível que ainda não está na hora de você ter. Então, aqui é para que você traga leveza para o processo, para que você entenda qual é o nível que você está, quanto tempo, em média, falta para você chegar no próximo nível, de forma consciente, para que você não se cobre um resultado que ainda não está na hora de você ter. Tudo bem? Primeiro nível é o nível de incompetente inconsciente, quando eu não sei que não sei. Como assim? Existe um momento da sua vida que você nem imaginava que mercado financeiro existia, muito menos opções binárias. Não tinha a menor ideia que isso existia. Ou seja, você nem sabia que você não sabia. Você não sabia da existência do negócio. Então, você não sabia que você não sabia. Isso é incompetente inconsciente. Aí você descobriu as opções binárias, seja da forma que for, alguém te contou, você viu na internet, enfim. Mas você descobriu. A partir do momento que você descobriu que o negócio existe, você foi para o nível 2, que é o nível de incompetente consciente, quando eu não sei que não sei. Aliás, desculpa, quando eu sei que não sei. Como assim? Agora eu sei que existe, mas eu não sei nada sobre, eu não sei fazer. Então, quando eu sei que não sei, é isso. Poxa, eu já sei que o OBE existe, mas eu não sei nada, absolutamente nada sobre esse mercado. Aí eu começo a estudar, eu começo a me desenvolver e eu vou para o nível 3, o nível de competente consciente. Quando eu sei, mas preciso me concentrar para fazer. Ou seja, eu já sei fazer, mas eu ainda não estou no piloto automático. Eu ainda preciso me concentrar. Ou seja, muitas vezes eu preciso daquela minha colinha ali do lado para entender quais são os meus critérios de entrada. Eu não sei ainda fazer uma marcação direito, eu ainda preciso me concentrar para entender aqui como que marca, e por aí vai. Então, eu ainda preciso concentrar. Se tiver barulho, eu me perco todo. Então, não é aquela coisa de já estar fluido o processo. Não está nem um pouco fluido ainda. Para atingir esse nível 3, são necessárias, em média, 1.000 horas de treino. 1.000 horas de treino, em média. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas numa média, 1.000 horas. Continuo estudando, vou me desenvolvendo, vou ficando cada vez melhor. Eu chego no nível 4, que é o nível de competente inconsciente, quando já está no piloto automático. Ou seja, o processo já está fluido. Às vezes eu abro o gráfico, já vejo uma entrada sem nem fazer marcação, porque eu já acostumei que aquilo ali, né, eu consigo olhar de uma forma mais ampla e perceber que ali tem uma boa região. Às vezes eu faço uma coisa que já está fluido, né? Como eu falei, é um processo já automático, eu não preciso daquela colinha ali do meu lado, eu já me sinto mais seguro, tudo isso.
Isso é o competente inconsciente, que já está no piloto automático. Para chegar nesse nível, são necessárias, em média, 5.000 horas de treino. Aí eu continuo estudando e eu chego na maestria. Quando eu sei e o que não sei. Aqui o processo já está internalizado, é como se você e o gráfico fosse uma coisa só. Tem hora que você faz algumas coisas que nem você sabe explicar o porquê que você fez aquilo, mas você só sabe que você fez e porque aquilo ali era o que tinha que ser feito no momento. Isso é maestria. Mas aqui são necessárias, em média, 25.000 horas de treino. Ou seja, tem muita gente que se cobra maestria ainda estando no caminho para o competente consciente, para o nível 3, que ali ainda é quando o negócio está no início, você está aprendendo e por aí vai. Então, perceba o nível que você está hoje e perceba o tipo de resultado que você pode esperar. Não se cobre um resultado que não está na hora de você ter. Não se cobre maestria estando no caminho do competente consciente ou já estando no competente consciente. Não se cobre competência inconsciente ainda estando no competente consciente. Porque, para mim, gente, os grandes resultados, eles acontecem do 4 para o 5. A consistência que todo mundo fala, ou ganhar dinheiro com o mercado, para mim ela está daqui, ó, do 4 para o 5. Então, com alguns meses, eu ainda não estou aqui, não tem tempo hábil para eu estar aqui. Principalmente aqui são anos, maestria, são anos de dedicação. Hoje, você é mestre em andar, você está na maestria em andar. Mas há X anos atrás, dependendo da tua idade, né, vamos pegar uma pessoa de 20 anos, há 19 anos e 6 meses atrás, a pessoa nem imaginava que um dia ela ia andar da forma que ela andava. Então, respeita seu processo. Tudo bem? Tudo tem uma hora para acontecer. Então, esses processos, esses níveis aqui, não adianta, você não pula, não dá para burlar. O que você pode fazer é acelerar, dependendo do tempo que você tem para se dedicar, enfim, cada um tem um padrão. Por isso que tem gente que atinge resultado mais rápido que outras pessoas. Existem algumas variáveis ali, mas todos passam por esse processo. Tudo bem? Falando um pouquinho agora de valores. O que são valores? Valores é aquilo que norteia as nossas vidas, e valor é muito mais profundo do que crenças na programação neurolinguística. Então, entender de forma consciente os seus valores é saber se você está no caminho certo. Tem gente que fala assim, siga a sua intuição, ela sabe qual é o melhor valor, qual é o melhor caminho. Siga seu coração, que ele sabe qual é o melhor caminho. E eu falo, siga os seus valores, ele sempre sabe qual é o melhor caminho. Então, aqui, quando eu olho para os meus valores e olho para aquilo que eu escrevi agora há pouco ali dos meus motivos, eu percebo se eles estão alinhados. Porque talvez tenha algum motivo ali que possa me fazer parar no meio do caminho. Então, eu preciso dar uma atenção para ele. Tudo bem? Exemplo, é o que eu mais vejo acontecendo. Família é um valor forte para a pessoa, mas a família não apoia. Então, esse valor família pode fazer a pessoa desistir do mercado? Pode, porque é um valor forte para ela. Então, ela precisa criar uma estratégia para que aquele valor família não venha atrapalhar. Eu falo muito, gente, que na vida não existe desistência, não existe fracasso, o que existe é desistência. Ninguém fracassa, as pessoas desistem. Qual é o principal motivo de desistência? Começar de um jeito que você não dá conta de continuar. Quando você entende os seus valores e faz esse mapeamento que eu falei, percebe se algum valor ali pode te atrapalhar durante o seu caminho, e isso é começar de um jeito que você dá conta de continuar, porque você já estrutura o seu caminho, você dificilmente é pego de surpresa, porque você já sabe o que pode acontecer, então você já alinha aquilo antes de começar, tudo bem? Essa é a importância aqui da gente entender e conhecer os nossos valores, para saber se eles estão alinhados com aquilo que eu quero ou se tem algum valor que de repente pode me travar. E aí agora a gente vai fazer o nosso próximo exercício. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos montar a nossa lista de valores para que vocês tenham consciência dos seus valores.
Aqui nessa tabelinha aí, são alguns exemplos de valores. Existem vários outros, tá? O que eu quero que você faça? Que você escreva aí no seu papel os seus 10 principais valores em ordem de prioridade, do mais importante ao menos importante. Se tiver algum valor que é forte para você, mas que não esteja nessa tabelinha, pode colocar que isso daqui é só um exemplo, só para você entender o que são valores. Valores é aquilo que é importante para você, que norteia a sua vida, tudo bem? Vou dar 5 minutinhos aí para isso, beleza? Seus 10 principais valores, do mais importante ao menos importante. Mais um minutinho, pessoal. Então vamos lá. Dando sequência aqui, o que eu quero que vocês façam agora? Olhando para essa lista dos seus 10 principais valores, diminui para 5. Constrói agora uma nova lista, porém com os seus 5 principais valores, por ordem de prioridade também, do mais importante ao menos importante. Agora, olhando para esses 10, quais são os 5 mais importantes para você em ordem de prioridade, beleza?
Então, você vai construir aí uma nova lista. De novo, vou dar aí 4 minutinhos, beleza? Para você construir sua nova lista, do mais importante ao menos importante. Dentro desses 10, quais são os 5 mais importantes? E aí, quem for terminando, pessoal, já aproveita e já vai olhando aí para o que você escreveu aí para o teu motivo de ter começado nesse mercado, e olha para os seus valores, tá? Para os seus 5 principais valores e perceba aí se está tudo alinhado ou se de repente tem algum valor aí que possa estar ou possa te atrapalhar estar ou possa te atrapalhar nesse caminho para que você já olhe para ele com carinho, tá joia? Mais um minutinho. Aê, vamos lá. Avançando mais um pouquinho aqui, daí a gente para mais um pouco. Pessoal, falando agora do ciclo da sabotagem emocional, que eu falei agora, aí, se não me engano, foi o Gustavo que descreveu o ciclo quando ele trouxe o exemplo da raiva. O que acontece aqui nesse ciclo? Eu estou ali analisando, aí, beleza, estou ali esperando uma boa entrada, de repente essa entrada vem. Aí, por uma questão de medo, né, eu sinto um medo ali na hora e eu não pego aquela ordem. E aí eu fico acompanhando, percebo que teria dado win se eu tivesse entrado. Na mesma hora vem um sentimento de perda. Poxa, perdi uma vitória. Aí eu já me sinto culpado. Caramba, perdi uma vitória. Oh, meu Deus, por que eu não entrei? Aí vem a raiva. Nossa, eu estou estudando, estou me dedicando, estou fazendo curso, estou aqui analisando e eu não pego a entrada. Caramba, a raiva de mim mesmo, né? Caramba, por que eu não peguei essa ordem? Aí o que acontece?
A mensagem do inconsciente nessa hora é: na próxima eu entro. Aí aqui a gente tem dois caminhos. A pessoa que é mais impaciente, ela fala: na próxima eu entro, porém ela fica numa sede, uma vontade de recuperar, aí vem a palavrinha proibida, recuperar o tempo perdido, a vitória perdida, a felicidade perdida, alguma coisa, mas ela quer recuperar a qualquer custo. E aí, como ela é mais impaciente, ela não consegue esperar a próxima entrada boa. Aí ela começa, ela diminui o critério dela de análise, né, de avaliações ali para as análises, e ela começa a pegar entradas menos criteriosas. Aí ela toma o primeiro loss. Aí piora mais ainda. Aí ela vai e toma o segundo loss. Aí nessa hora o emocional já foi para o beleléu. E aí é onde a pessoa corre um sério risco de quebrar a banca. A pessoa mais paciente, ela fala: na próxima eu entro, ela espera realmente a próxima entrada, obedecendo todos os critérios dela, tudo bonitinho. Só que novamente o medo vem. Quando o medo vem, ela não entra de novo e aí o processo se repete e a pessoa fica dentro desse ciclo. Primeira coisa, Gustavo, eu acho que foi você que falou isso, né? Primeira coisa, por que esse ciclo acontece? Porque eu estou projetando. Ou seja, eu estou me projetando para o futuro. Quando eu não entro por medo ou por qualquer questão que seja, sendo que eu fiz a análise, está batendo com os meus critérios e eu não entro, é porque eu estou projetando o pior cenário, que no caso é o loss, né? Eu nunca vi ninguém ter medo de win. Aí, ao projetar o pior cenário, eu acabo não entrando com medo do que vai acontecer. Então, aqui, para você evitar entrar no ciclo, não projete. O que é não projetar? Fique no aqui e agora. Esteja 100% conectado com o presente, que é outra coisa que a meditação ajuda. Você treinar, estar no presente, viver o momento presente e entender que o mercado é feito de especulação, que independente de qualquer coisa, você nunca vai ter certeza, são coisas que te ajudam a não entrar nesse ciclo. Por exemplo, o que eu falei na questão do loss lá, que ele tem a mesma importância do in, e eu expliquei a questão das relações, é outra coisa. Cara, eu vou fazer o que está no meu controle, que é o quê? Analisar as ordens e pegar as melhores entradas. Isso está no meu controle, o resto não está, não adianta eu projetar, não adianta eu querer adivinhar o futuro, não dá, não é possível. Entende? Então, aqui, para que você evite o ciclo, é você estar no presente momento, ou seja, no aqui e agora. Na PNL a gente chama isso de estado de flow, é conectado com o agora, tá? Então é muito importante que você opere sempre estando no momento presente, evitando essas projeções, porque daí você evita entrar nesse ciclo. Ah, Rubim, mas isso é desafiador, é treino. Sim, e eu que já fico, que me percebo toda hora entrando nesse ciclo. Para você quebrar esse ciclo, independente da etapa, você tem que ter uma ação consciente. Não existe outra forma. Você só vai quebrar o ciclo quando você está nele, tendo uma ação consciente. Aquela famosa frase, tá com medo? Vai com medo mesmo. Que é a ação que cura o medo. Deu medo, entrou no ciclo, passou por isso daqui, sentiu raiva, caramba, estou no ciclo. Espera aí, deixa eu respirar, deixa eu me acalmar. Se for preciso, sai da frente do gráfico um pouco, respira, calma, troca essa energia, troca a respiração. Percebeu? Está mais calmo? Estou tranquilo? Beleza, volto para o gráfico. E aí eu vou analisar de novo e vou entrar. Com medo, sem medo, não interessa. Bateu nos meus critérios, está dentro dos meus critérios, eu entro e saio de perto, mudo a tela, faço qualquer coisa para não vir ansiedade ou outra coisa, mas eu entro. É assim que eu consigo passar por isso. Não tem outra forma, pessoal. Tem que ser com ação. Não tem outra forma. Agora, aqui é importante você perceber que você está entrando no ciclo. Opa, estou entrando no ciclo da sabotagem emocional. Espera aí, agora eu já sei o caminho. Para evitar
é não projetar, é estar no presente momento. Mas entrou, você já sabe o que fazer. Tudo bem? Vou liberar agora aqui de novo o bate-papo, tá? Aí, bate-papo liberado. Ó, já tem uma pergunta do Cleberson aqui. O ciclo da sabotagem emocional pode ser quebrado na conta demo? Conta demo não serve para nada para emocional, viu, Cleberson? Por quê? Uma coisa é você operar com entrada de R$ 10.000, R$ 20.000 na conta demo. Outra coisa é você operar com R$ 2 na conta real. Então, tudo isso daqui, conta real. Conta demo, você não coloca seu emocional em prática. Ah, mas eu fico nervoso também na conta. Não coloca. Por mais que você fique nervoso, é diferente, tá? Ali não é real. Não, treino é treino, jogo é jogo. É bem isso, sabe? Então, para você treinar o seu emocional ou qualquer outra coisa relacionada a isso, é conta real. Por isso que a sugestão é coloque pouco dinheiro. Coloque na conta real aquilo que é confortável para você perder. Ah, acho que o depósito mínimo hoje está R$ 60 na IQ. Então, poxa, é o que eu posso colocar, é o que é confortável para mim perder, que não vai me fazer falta. Coloco R$ 60 e fica dando entrada de mão fixa, para você treinar essa sua questão do emocional. Mas, cara, você tem que ir para a conta real, entendeu? Emocional, conta demo é só para você aprender ali como que funciona, é só operacional, beleza? Rafael, isso evita muito, dá entrada, trocar de tela. Evita muito a ansiedade. Show, Lucas, que bom. Ó, o Nicolas, esse ciclo aconteceu ontem comigo. Cara, mas agora você já sabe como identificar quando você está entrando nele e como sair dele, beleza? Show, Gustavo. Fez sentido aí? Se percebeu? Cara, o que você escreveu ali, você descreveu o ciclo. Legal, pratique e depois conta. Bacana, Nicolas, vamos junto. Conta demo, eu viro o Luan, só entro com 20K. Conta demo, todo mundo fica milionário na conta demo. Ah, que legal, Luiz. Ó, o Luiz fala que tá falando aqui que ele dá a entrada, sai do ativo e vai analisar outro par. Aí ele só volta no final da operação. Para ele tá funcionando isso, show de bola. Esconder o valor da conta também ajuda. O Gustavo tá mandando aqui, ajuda sim, com certeza que ajuda. Poderia explicar de novo o ciclo, ô Diego? O ciclo. Peraí, vou tirar um pouquinho daqui. Cadê? Aqui. O ciclo, imagina assim: você está lá analisando, aí vem o medo. Na hora de dar a entrada, vem o medo, e você não pega a entrada. Aí, por conta do medo, aí você continua vendo ali o que teria dado, e você percebe que teria dado uma win. Na mesma hora, você sente um sentimento de perda. Poxa, perdi uma vitória. Aí você se sente culpado por não ter entrado. E aí vem a raiva. Raiva de você mesmo por não ter entrado. Poxa, estou me dedicando, estou fazendo tudo, estou investindo em curso. E aí chega a entrar do jeitinho que manda o figurino, que está dentro do meu operacional e eu não entro? Como assim? Aí, cara, vem aquela vontade de fazer o negócio, de pegar. Né? A mensagem que vem é: na próxima eu entro. Dependendo de quem você é, dependendo do seu perfil, uma pessoa mais impaciente, ele quer fazer aquilo logo. Então, ele quer recuperar aquele tempo perdido, aquela vitória, aquela felicidade perdida, e ele acaba pegando entradas menos criteriosas. Toma um loss, toma outro, emocional foi para o beleléu. Se ele não tiver ali o discernimento de fechar o gráfico, ele corre um sério risco de quebrar a banca. Mas não, eu sou mais paciente. Eu espero a próxima entrada de novo. Ela vem do meu jeito, de novo o medo vem e acabou. E aí ela fica nesse ciclo. Então, para quebrar esse ciclo, você tem que agir. Não tem outra forma. Perceber o que está no ciclo. Se você sentir raiva, alguma coisa, sai da frente do computador, vai dar uma volta, vai fazer alguma coisa, volta depois, analisa novamente.
Bateu dentro dos seus critérios? Entra. Com medo, sem medo, dá entrada, sai da frente do computador, muda a tela, faz qualquer coisa, mas entra, porque é a forma de você treinar, passar por isso. Não tem outra forma. Se você ficar só fugindo, 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 você nunca vai vencer. Entendeu? Então, aqui é ação consciente, é a única forma de quebrar esse ciclo. Beleza? O Jefferson, você acostuma com isso, mas quando a gente tem consciência, a gente consegue passar por isso mais rápido, entendeu? Show, legal. Olha o que o Fábio colocou ali. Quando percebo que estou entrando no ciclo, eu paro um pouco, respiro fundo, tento de novo, e se eu perceber que não está dando certo, eu desligo o note e só volto no outro dia. Legal, show de bola. Beleza, Diego? Legal. Bacana. A ansiedade, eu já falei sobre ela. A ansiedade, ela é preparação, tá? Então, uma forma de você trabalhar aí a sua ansiedade é se sentindo cada vez mais preparado, ou seja, isso é uma questão de tempo, beleza? Pessoal, eu estou colocando aqui no chat o meu nome para que vocês procurem lá no YouTube o meu canal lá. Lá eu já falei de metas, já falei dessa questão do loss, já falei da ansiedade, tem muita coisa que vocês estão até me perguntando aqui, que tem vídeos mais explicativos lá no canal. Então, o Instagram é esse daqui, ó. Deixa eu colocar o Instagram aqui. O Instagram é esse, Rubens Secom, só que tem o oficial na frente. Mas é esse mesmo. Quem perguntou? O Gustavo. É esse mesmo, Gustavo. Tem todo o conteúdo lá, sim. Isso mesmo, o Diego. Lá no YouTube tem muitos vídeos. Eu solto um vídeo por semana lá. E esses conteúdos todos que eu estou falando aqui, ansiedade, loss, meta, o dessa semana é como você ser uma pessoa mais produtiva. Nossa, tem muita coisa lá. E lá tá um pouco mais detalhado cada assunto, assim, entendeu? Então vale a pena vocês conferirem lá. Deixa like, se inscreve, ativa sininho, deixa comentário, sugestão de temas para a gente crescer juntos lá, tá bom? Deixei meu Instagram aí para vocês também. Quem quiser me seguir lá, fica à vontade, beleza? E vamos que vamos. Deixa eu ver aqui o Daniel. Cara, não sei o que acontece. Às vezes eu não estou muito bem no dia, porém, quando venho para o gráfico, eu fico zen, sem emoção e consigo dar minhas entradas. Cara, isso significa que você está mega no caminho certo. Isso daí, Daniel, a gente vai falar amanhã. Isso chama dissociação. É uma técnica da programação neurolinguística. É quando você consegue dissociar, é você sair da emoção. Você fica neutro, zero, sem emoção e sem sentimentos. Você talvez já consiga fazer isso de uma forma mais natural. E este é o ponto. Todo trader deve operar dissociado. Se para você isso já é mais natural, agradeça aos céus, porque isso é lindo, tá? Amanhã a gente vai falar sobre dissociação. Legal, Matheus, show de bola, cara. 2, bom demais. Luiz, funciona, sabe por quê? Embora ali o contexto seja para o gráfico, é desenvolvimento pessoal, né? Aquilo que está falando ali, dá para você aplicar na tua vida como um todo, entendeu? Bacana, Fábio, show de bola. Valeu, Thiago. Entendeu? Então, você traz para um contexto todo ali, geral. Sobre os níveis de aprendizagem ou sobre valores, vocês têm alguma dúvida ou aquela parte que a gente passou ali está tranquila? Recomendo sim, o Lucas, livros, playlist, podcasts, vídeos que ajude a limpar a mente e deixar mais serena, tornando esse processo mais consciente. O meu canal eu super recomendo. Livros, amanhã no final eu vou deixar uma lista de livros e filmes que eu sugiro vocês lerem, tá? Livro dentro do mercado, que para mim é muito bom e a leitura ajuda muito, é o Trading the Zone, porque ele fala de emocional,
né? Tem muitos livros que falam de parte técnica, padrões de vela e por aí vai, que isso daí vocês estão tendo aqui na aula, né, com o Luan. Agora, o Trading in the Zone, quanto mais você trabalhar a sua mente, mais simples vai ser o processo. Então, dentro do mercado, amanhã eu vou passar vários outros que não são do mercado, mas que você faz esse link e traz, né, os ensinamentos para dentro do mercado. Mas falando de mercado, Trading in the Zone é um livro que eu super indico, tá? Vale a pena a leitura ali e refletir. Esse livro me salvou. Então, esse livro é muito top, cara, muito top. Esse livro é fantástico para entender mais sobre o emocional, porque ele é emocional direcionado para o mercado, né? Então, ele traz uma clareza muito legal para essa área, beleza? O Matheus falou que está tranquilo, sem mais nenhuma dúvida, pessoal. Por quê? Porque agora a gente vai entrar num outro assunto aqui, que é metaprogramas. Porém, este tema, ele é mais denso. E aí eu prefiro começar com ele amanhã, porque a gente não vai conseguir fazer ele todo hoje. Ele demora um pouquinho mais. Então, eu prefiro começar na aula de amanhã, porque daí a gente já faz tudo amanhã, tá? Não para pelo caminho. O livro Poder do Hábito é sensacional, ele está na lista que eu vou indicar amanhã. Para o mercado financeiro, esse tipo de hábito é saudável, por exemplo, uma estratégia que você aplica, ela se forma automatizada. O poder do hábito, ele é tão importante, e por isso que ele está lá, porque ele é o início, ele é um passo antes da consistência, o hábito. O que é a consistência, gente? A consistência é um estado. A consistência não é algo, como que eu posso chamar, concreto. Ela é um estado. A consistência ou constância, algumas pessoas chamam de constância, ela é adquirida com um hábito. E para que você tenha um hábito, você tem que ter uma rotina. No livro Poder do Hábito, ele fala lá do looping do hábito, é bem isso, tem uma deixa, uma rotina e uma recompensa. E aí a tua mente vai acostumando com aquilo e aquilo se torna um hábito. Os hábitos podem ser ruins ou bons, depende do contexto. Então a gente pode atingir consistências positivas e negativas, depende do contexto. Mas eu criei uma rotina, essa rotina me leva a um hábito, o hábito me leva à consistência. A consistência ela é um estado, tá? A gente, às vezes, por exemplo, qual que é o nosso foco aqui? É criar a constância, é, é, como que eu posso colocar aqui? A constância da consistência, não fica um nome bonito, mas é mais ou menos isso. Ou seja, eu quero criar o hábito de ser constante, acho que fica melhor. Ou seja, quanto mais tempo eu for constante, melhor são os meus resultados. Mas não significa que eu vou atingir a minha consistência, eu estou consistente o resto da vida. Não, porque isso é um hábito. Se eu mudo os meus hábitos, eu posso mudar minha consistência. Entendeu? A minha constância. Exemplo, o que para mim é uma consistência ruim. Fumar. Uma pessoa que fuma todos os dias, ela é constante, ela é consistente, ela atingiu a consistência em fumar. Ela criou um hábito. Ela teve uma rotina de fumar todos os dias, no contexto X, Y, Z. Aquela rotina se transformou em um hábito de fumar. E ela se tornou constante naquilo, consistente naquilo. Só que, para mim, é negativo. Entende? A partir do momento que a pessoa decide parar de fumar, ela vai quebrar esse hábito, vai mudar as rotinas, vai mudar o hábito, consequentemente, ela deixa de ser constante. Então, isso é um estado. Não significa que eu serei para o resto da vida a partir do momento. Tá? Por isso que eu falo que a consistência não tem nada a ver com ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma etapa depois. Quando você tem o hábito da consistência, aí você ganha dinheiro, porque você está sendo consistente todos os dias. Entendeu? Então, o poder do hábito ele ajuda muito nisso, para você entender a força de um hábito, como que um hábito se forma e por aí vai, tá? Ele é um passo antes da consistência, beleza? Faz sentido essa linha de raciocínio para vocês? Legal, show. Bacana.
E isso traz leveza também para o processo, sabe por quê? Tem muita gente que fica bitolado em atingir a tal consistência e às vezes a pessoa já é consistente, ela só não tem o hábito ainda, ela não é consistente todos os dias, mas ela já é consistente. Por exemplo, eu vou dar o exemplo desse cara que eu falei agora há pouco que está no clube. O cara hoje teve um erro técnico, era para dar uma entrada de R$ 100, pôs um zero a mais, deu uma entrada de 1.000 e tomou loss. Só que o que ele fez ali? Ele aceitou o loss e saiu do mercado. Ele foi consistente hoje. Ele respeitou o gerenciamento dele, ele controlou o emocional, ele seguiu o operacional, só que ele teve um erro, entende? Mas ele seguiu a risca. Então, faz parte, acontece. Pena que aconteceu com um valor muito alto, mas acontece. Então, essa coisa da consistência, ela às vezes a pessoa tem, ela já experimentou a consistência em alguns dias, mas ela nem teve consciência de que aquilo é uma consistência. Então, aí eu começo a trabalhar a minha, o meu hábito, criar o hábito de ser consistente todo dia. Aí o negócio vai mudando de figura, entendeu? Deixa eu ver aqui. Pode falar um pouco sobre o excesso de foco? O que você chama de excesso de foco? Ser bitolado com aquilo e só querer fazer aquilo? Me fala um pouquinho melhor sobre isso, Kleber, só para eu entender mais, por favor. Jefferson hoje também fez isso? Uns tempos atrás eu ia dar entrada de 10 e entrei com 100 e deu errado. Pois é, fiquei bolado e dei outra entrada de 150. Mas aí a de 150 deu boa, se deu, que bom, né, ô Rafael? Então, Matheus, você foi consistente nesse momento. Entendeu? Gente, que atire a primeira pedra quem nunca cometeu um erro desse. Só que pena que o erro dele foi muito alto. Né? Então, Luiz, os níveis de aprendizagem, ele traz essa adeolosa aí, é foda, Rafael. Era melhor ter parado, né? Mas tá valendo. Foi o aprendizado. Os níveis de aprendizado, o Luiz, ele traz uma leveza muito grande para o processo, uma consciência muito grande, uma leveza muito grande para o processo. É muito bom quando você sabe onde você está, né? Em que nível que você está e quanto tempo falta para chegar no próximo e tal. Isso traz um conforto muito grande. Diego, eu opero há 1 ano. A minha consistência eu atingi com mais ou menos 6 meses. Então, tem aí uns 4 meses, mais ou menos. Não, 6 meses, né? Só 1 ano fazendo conta errada aqui. É mais ou menos uns 6 meses de consistência e mais ou menos uns 6 meses para demorar. Qual que foi o meu gargalo? Gerenciamento. O operacional, o emocional sempre foi o mais tranquilo. Eu acho que isso me ajudou muito de trazer tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Entende? Agora, se você me pergunta assim, poxa, você já é consistente, você vive do mercado? Não, vivo do mercado. Se você me perguntar quanto tempo falta para você viver do mercado, aí eu te respondo, eu não quero viver do mercado. Por quê? Para mim, viver do mercado é só fazer isso. E eu amo dar aula. Eu nunca quero parar de dar aula. Então, eu nunca vou viver do mercado. Entende? O que eu quero? Que o mercado seja a minha principal fonte de renda. Isso eu quero. Eu tenho objetivos grandes com o mercado, mas só viver dele eu não tenho vontade, não. Eu quero continuar fazendo as minhas viagens. Quinta-feira eu estou viajando para Rio Preto para dar curso. É, Até agora, os meus próximos finais de semana, todos, até dezembro, todos os meus finais de semana, eu tô em algum lugar dando treinamento. E eu amo de paixão isso. Isso aqui, cara, que eu estou fazendo com vocês, da aula, vocês não têm noção tanto que eu gosto disso. Eu estava falando para minha esposa um pouco antes da aula. Falei, nossa, eu estou cansado, eu já dei aula cedo, eu atendi à tarde, e aí aula 10 horas, eu vou acabar a aula com vocês aqui, vou fazer um outro atendimento. Então, assim, eu falei para minha esposa, eu estou cansado, mas até a começar. Começou, o cansaço vai embora, de tanto que eu gosto.
entende? Então, é algo que é prazeroso demais para mim. Então, Alan, isso acontece. É, exatamente isso, Gabriel. Então, Diego, a ansiedade, ela tá dentro desse contexto que a gente falou, tá? Tá dentro da preparação. Fica tranquila aí com relação a isso. Agora, o gerenciamento experimenta aí até você encontrar. É o que eu falei mais cedo. O gerenciamento operacional, cara, vai testando até você encontrar aquele que faz sentido para você. No início não tem outra forma, gente. Esse mês eu tô testando coisa nova. Entende? A gente sempre faz isso. Sempre quer aprimorar. Ah, entendi, Cleberson, entendi aí o que você quis dizer com a questão do excesso de foco. O que é legal aí nesse sentido? É você ter um plano de ação, é uma meta diária. O que fazer, quanto tempo fazer, aí você define melhor isso. Porque é importante você entender que existe vida fora do mercado. Então, assim, você vai aprender tudo que você quer aprender. Porém, é importante você viver, né? Principalmente nessa questão da família, pode ser que isso uma hora pese. Então, programe o seu dia. Eu falo no vídeo que saiu essa semana, eu falo de produtividade, seja eficaz. Eficaz é programar e fazer. A eficiência vem com o tempo, tá? Então, programe quanto tempo você vai estudar por dia, qual horário que você vai fazer isso, qual o tempo que você vai ficar com a tua família, por exemplo. Meu filho chega da escola 5 horas. Tem um período do meu dia que eu não marco nada. Ele chega da escola, eu quero ficar com ele. Entende? Então, quando você programa melhor o seu dia assim, fica mais fácil de você controlar isso, entendeu? Então, isso é uma questão mais de planejamento, tá? Ao meu ver. Pessoal, tranquilo? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrando por aqui, tá? Falta 10 para meia-noite, às vezes estudamos até demais, nem tanto. Então, Luiz, produtividade tem a ver com qualidade e não com quantidade. Tem gente que é mais produtivo com 1 hora por dia do que outra pessoa que estuda 4 horas por dia. O importante é a qualidade que você dá do seu tempo. Isso influencia muito mais, muito mais. É, o fato de você pensar muito pode ser uma bitolação, algo do gênero aí, o Daniel. E é isso que a gente falou. Que legal que você faz isso, porque é importante fazer isso. É importante você viver, porque uma coisa que a gente tem que entender, gente, a gente trabalha com o mercado e não no mercado ou para o mercado. Entende? Quem trabalha para o mercado ou trabalha no mercado é igual uma pessoa que fala assim, eu trabalho no, sei lá, no lugar X aí, na empresa tal. Ali você tem que cumprir horário, não tem como você fugir. Quando você trabalha com o mercado, você escolhe. É você que está no controle. Então você não tem que ficar o dia inteiro na frente do gráfico. Você não é médico, médico que tem que operar, né? Cirurgião que opera o dia todo. Nós não somos cirurgiões, embora a gente opere. Depois da Sony. Então, faz isso. Legal, Lucas, que bom, cara. Não tem a ver com a consistência. Talvez aí essa questão do gerenciamento, você consegue seguir seu gerenciamento, controla a tua ansiedade. O seu operacional tá redondinho, tá bonitinho, e você controla a ansiedade, mas vem alguma outra emoção, ou você tá 100% legal
tua emoção. Porque se você está bem nos 3 pilares, você já está consistente, você já está conseguindo controlar bem isso. Agora, por qual motivo que eu não estou ganhando dinheiro? Porque talvez ainda tenha alguma coisinha para você mudar no seu gerenciamento, entende? Então, é uma lapidação aí, mas você está num caminho mega certo, beleza? Espera aí, perdi aqui. Tiago, tudo isso que a gente está falando aqui, como faz para ter consistência e viver do mercado, tudo que a gente falou a noite inteira aqui, desde o início da aula, é o caminho para a consistência. Só que aqui a gente está falando de emocional. Aí você vai pegar tudo que a gente está falando aqui, tudo que o Luan fala nas aulas, o Júlio e tal, e colocar em prática, porque a consistência é a consolidação dos 3 pilares, você ter o hábito de seguir, de controlar ali os 3 pilares. Aí você está consistente. Viver do mercado é uma consequência. Como eu falei, não necessariamente ser consistente significa ganhar dinheiro. A consistência, assim como o hábito é um passo antes da consistência, a consistência é um passo antes de ganhar dinheiro. Entendeu? Então, isso é um processo natural, tá? Foca no aprendizado, que a consistência ela vem naturalmente. E naturalmente vem o ganhar dinheiro e viver do mercado. Oh, que legal, Luiz. Fico feliz, cara. Ó, Jefferson, que bacana. Mas a probabilística, você operava com uma estratégia só? Você operava só com padrões? Porque... tá, entendi. Então, o operacional você tem que encontrar aquele que faz mais sentido para você, entendeu? Isso daí que é o importante. Ah, eu operava probabilística, cara, não está fazendo mais sentido. Me encontrei no price. Show de bola, entendeu? Mesma coisa ao contrário. Pô, o price não faz sentido para mim, vou para probabilística. Pô, me adaptei. Beleza, vou ficar aqui. No início tem que testar mesmo. Aí depois que você encontra o teu que faz mais sentido para você, show de bola. Beleza? Bacana, então, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. E amanhã, novamente, às 10 horas da noite, às 22 horas, a gente recomeça. Beleza? Para a nossa segunda aula. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado realmente hoje, que já tenham ajudado, que se alguém for operar agora, que já consiga colocar em prática, e quem for operar amanhã também já consiga colocar em prática alguma coisa aí, tá bom? Agora eu quero pedir um favor para vocês. Beleza, show de bola, galera. Obrigado aí pelas mensagens. Ó, que bom, Daniel, show. Eu quero fazer um videozinho aqui para jogar lá no YouTube, no Insta. Então eu só vou gravar um vídeo aqui, só perguntando como foi a aula de hoje e tal. Peraí, deixa eu ligar aqui. Como foi a aula de hoje e tal, aí vocês coloquem aí o que vocês quiserem. Pode ser? Tudo bem? Vou começar aqui. Pessoal, vamos lá, encerrando a nossa primeira aula hoje. Como é que foi o conteúdo dessa aula? Estão gostando? Foi boa? Show, aula mara, aula foda, aula sensacional, que bom, show, muito boa. Valeu, galera, top demais. Muito show, conteúdo diferenciado, top. Amanhã tem mais, estamos juntos amanhã novamente, e é isso aí, desenvolvendo cada vez mais o nosso emocional. Tamo junto, contem comigo. Bacana, galera, brigadão. Me segue lá, tá bom? No Insta também. Uma excelente noite a todos e amanhã estaremos juntos novamente. Vamos que vamos. Um grande abraço, gente. Vou parar de compartilhar aqui. Aê. E vou encerrar aqui, beleza? Boa noite a todos, bom descanso e até amanhã.